Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós vamos ver a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 96, dos artigos 32 ao 35. Bora estudar! Gente, olha lá, nós vamos estar entrando então agora na seção 3 do Ensino Fundamental. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, inicia-se aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Preciso guardar? Sim, o ensino fundamental, ele é obrigatório, ele tem duração de 9 anos e ele se inicia aos 6 anos de idade. E olha lá, e terá como objetivo a formação básica do cidadão, mediante o quê? Inciso 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Sim, professor, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo? Exatamente. Né? Então, o ensino fundamental, eu tenho que ter o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos, isso é básico, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Esquece a realidade, você tem, na tua prova cai a lei, tá? 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, também, lá no ensino fundamental, eu preciso trabalhar, desenvolver o quê? A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Olha, gente, agora o inciso 3, o que ele fala pra gente. Também no ensino fundamental tem que ter o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores. Então, além também dessa aprendizagem, né, da aquisição do conhecimento e as habilidades, preciso também haver a formação de atitudes e valores. Inciso 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Vocês podem perceber que tanto a educação infantil, o ensino fundamental e médio, eles estão também amparados nos princípios. Por isso é tão importante eu saber os princípios, tanto da Constituição Federal como da LDB, tá? Então, no ensino fundamental tem que ter também o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Lembra que eu disse que a LDB ela é bastante flexível, essa atual? Por quê? Porque ela não vai te obrigar a fazer, né? Entre aspas. Mas assim, ela fala, olha, o ensino fundamental ele pode ser desdobrado em ciclos ou não. Na verdade, a gente segue a Secretaria da Educação, como a gente segue do Estado, né, quem está no estado e não teve jeito. Estamos aí em ciclos, né? Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Gente, a progressão continuada, ela veio com a deliberação 9 e a indicação 8 de 97. Né? Então, assim, nós estamos estudando há muitos anos sobre progressão continuada. Então, o ensino fundamental, mesmo que ele tenha essa progressão regular por série, ele pode adotar, sim, esse regime de progressão continuada. E, muito importante, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas dos sistemas de ensino. Ou seja, eu não faço o que eu quero, estou dentro de um sistema, né? Por exemplo, eu estou dentro do sistema estadual e eu tenho que seguir esse sistema. Parágrafo 3º.
O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A educação indígena ela é bilíngue, ela acontece tanto na língua portuguesa como na língua materna e tem processos próprios de aprendizagens também. Parágrafo 4º. Olha, presta atenção, está falando do ensino fundamental. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Gente, foi o que aconteceu agora na pandemia. Nós tivemos uma situação emergencial em que nós tivemos que fazer aí, né, o nosso ensino do ensino fundamental entre, né, toda a etapa da educação básica, inclusive a superior, do que à distância, tá bom? Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, lá no currículo do ensino fundamental, de forma obrigatória, não é preferencial, gente, é obrigatório. Tem que ter os conteúdos que tratam dos direitos da criança e do adolescente, que é a nossa lei, né, 8.069, de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Porém, olha só, tem que observar que na produção, né, e distribuição desse material didático, né, adequado, tem que ser adequado para a criança e para o adolescente. Eu não posso dar uma aula assim para eles. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso que tenha um gibi, eu preciso que tenha material de forma lúdica para as nossas crianças. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Gente, quais são os símbolos nacionais? Todo mundo lembra aqui? Primeiro, os símbolos eles têm o quê? Um caráter aí transversal, né? Um tema transversal, ou seja, eu posso trabalhar aí em todos os níveis, né, do ensino fundamental, porque eu estou falando de ensino fundamental. Olha aqui os símbolos, eu trouxe para vocês, tá? Bandeira nacional, hino nacional, selo nacional e armas nacionais, ok? Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa, a gente não é obrigatório fazer o ensino religioso, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas, né, proibido quaisquer formas de proselitismo. Gente, presta atenção aqui, ó. Então, o ensino religioso, ele tem matrícula facultativa. Se eu não quiser matricular, eu não preciso frequentar. Professora, falaram para mim que era obrigatório na escola. Então, por isso que eu preciso conhecer a legislação, né? Mas ela faz parte, o quê? É uma parte integrante da formação básica do cidadão e ela é uma disciplina, o quê? Dos horários normais das escolas públicas. Aqui não é obrigado, nem para o privado, tá? É para a escola pública de ensino fundamental. Assegurado o respeito que é a diversidade cultural religiosa. Eu não posso fazer da disciplina como algo religioso, até porque o Estado é laico, né? Ou seja, ele não professa nenhuma fé. E é proibido qualquer forma de proselitismo, ou seja, eu tentar converter a pessoa a uma causa. Não pode. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Então, é o sistema de ensino, olha lá, estadual, municipal, né? Eles vão o quê? Regulamentar os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino
religioso. E vai estabelecer também as normas para habilitação, né, e admitir os professores. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão também, olha lá, a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Eu vou ter que ouvir também as entidades civil, né, constituída o quê, gente? Pelas diferentes denominações, né, das várias religiões, para definir quais conteúdos serão trabalhados. Artigo 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, tem que ter, olha, obrigatoriamente, começa com o quê? Com 4 horas. Né? Porém, olha lá, vai sendo progressivamente ampliado o período de permanência. Vamos ler de novo? Olha o artigo 34, então. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Então, olha só. Então, não fica assim, o período noturno, ele tem um horário próprio dele, tá? Ele tem uma jornada própria. E também as outras formas alternativas de organização, que nós vimos também já aqui na LDB. Gente, olha só agora o parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Então, progressivamente, ele será ministrado em tempo integral, mas ele começa com 4 horas. Olha um teste. Dá uma olhada, gente, nessa questão, que foi para professor. Olha a arte que eles fazem também. As atribuições da escola são elaborar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros e articular-se com as famílias e a comunidade. Estas atribuições estão propostas, olha lá, alternativa A, na LDB 9394 de 96, na Lei 8.069 de 90, que é o ECA. Esse decreto vai falar da educação especial, gente, aonde que tá? Aqui, ó, na LDB. Artigo, vocês lembram qual artigo que é? A gente não vou conseguir escrever aqui, ó. 12, que horror! Tá no artigo 12, ou seja, as atribuições do estabelecimento de ensino. E o artigo 13 vai falar das atribuições, né? De quem? Do docente. Lembra que eu falei que é Bíblia? Guarde, tá? Guarde. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão. Eu preciso prestar atenção no que ela está pedindo, tá? Primeiro, vamos lá. Ó, a Constituição de 1988 trouxe grandes avanços no tratamento de situações que se referem à criança e ao adolescente. Em relação às crianças com menos de 6 anos, é a primeira vez em que aparece um texto constitucional dizendo que o poder público deve oferecer condições para a sua educação. A educação institucional de crianças dessa faixa etária é reconhecida constitucionalmente como um direito da criança desde o nascimento. Com a promulgação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, 9394 de 96, a educação infantil passou a incorporar relevante espaço no cenário educacional brasileiro, onde lhe foi atribuído o status de primeira etapa da educação básica. A lei trouxe ainda outra mudança significativa no que se refere à formação dos professores para atuar na educação infantil. Assim, a formação docente deve ser, gente, presta muita atenção, ele te conta uma historinha, ele te conta a historinha aqui da Constituição, ele te conta a historinha aqui da LDB, tá? E vai falar do que? Da educação infantil. Aí ele fala assim, eu achei muita sacanagem essa questão.
Aí no que se refere à formação dos professores para atuar na educação infantil. E ele põe um ponto final. Aí ele fala assim, ó, assim, a formação docente. Ele não está perguntando aqui se é a formação docente para atuar na educação infantil. Ele está falando aqui do artigo 62 da LDB, que nós nem vimos ainda. E o artigo 62 começa falando assim, a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecido em nível médio na modalidade normal. Ou seja, ele só fala assim, ó, a formação docente tem que ser aonde? Nível superior, tá? Uma péssima questão, muito mal elaborada, tá? Então, olha a resposta. Gente, olha só, então é a alternativa A. Seguindo. Pessoal, entrando então na seção 4, nós vamos falar do ensino médio agora. E lembrando, professora, por que você lê a legislação com a gente? Porque é assim que você tem que estudar. E se você não conseguir ler, você consegue ouvir. Se você estiver cozinhando, fazendo qualquer coisa, você pode ouvir essa aula e vai te ajudar, tá bom? E legislação, eu estudo de forma literal. Continuando então. Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades. Nós vamos ver então qual que é a finalidade do ensino médio. Inciso 1. Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, primeiro item, né? Para que serve? Qual a finalidade do ensino médio? Consolidar e aprofundar, né, os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. E também para possibilitar o prosseguimento de estudos. Inciso 2. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Essa é outra finalidade do ensino médio. Essa preparação básica para o trabalho e cidadania, né, e para continuar também aprendendo e que ele possa ser capaz de se adaptar, né, com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Inciso 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Gente, olha a outra finalidade. Aprimorar esse educando que como pessoa humana, né? Tem que incluir dentro disso a formação ética. Ele tem que ser autônomo, desenvolvimento da autonomia intelectual e desse pensamento crítico, o pensamento crítico também. Gente, olha só o inciso 4. Outra finalidade do ensino médio, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Gente, extremamente importante, porque olha lá, outra finalidade do ensino médio, né? Olha os fundamentos, além de eu compreender esses fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, precisa estar relacionada a teoria com a prática. Ora, eu não posso ter só teoria e não posso ter uma prática que não seja fundamentada. Isso que em todo o ensino de cada disciplina do ensino médio. Moçada, terminando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação. Estude, sente, aí põe a bunda na cadeira mesmo e vamos estudar de forma literal e já temos aí outra aula para você. Um beijo!